Tá tudo tranquilo, gente? Ah, alguém deu boa noite, já tá bom, né? Isso aí. Então tá, a aula de hoje vai ter o mesmo clima da de ontem, a gente tentando sempre uma participação ativa de vocês. Claro que nem sempre dá, mas eu gostaria mesmo que vocês pudessem compartilhar as ideias, trocar as ideias. Nós vamos começar sempre com reflexão, né? Pensando na saúde coletiva de forma mais ampliada, e depois a gente vai repensando isso, como é que vai ser, como é que isso vai ser tratado, né? A lista de presença, dessa vez eu mudei o método, eu baixei um programa que faz a lista de presença em 3 momentos, aí eu vou fazer no final, e esse método, ele pega só quem está no final, então eu tenho que esperar um pouquinho, viu, pessoal? Aí fica mais difícil, mas é um método bacana. Se der certo, eu continuo. Se não, eu não continuo. Essa é uma nova forma de fazer chamada, tá? Vou começar apresentando. Primeiro, falar do trabalho, né? O trabalho de sábado é o seguinte: vocês vão fazer a leitura do texto. A partir da leitura do texto, vocês vão construir um texto. Em uma dos textos, são 2 textos, Dona Maria e Filomena. Em um dos textos existem perguntas orientadoras, e essas perguntas orientadoras ela tem uma função, né? Que é cooperar na construção do texto. Então, o texto de vocês, pequeno, 2 páginas no máximo, né? Com Arial 12, um Times 12, espaço 1,5, para a gente amparar essa discussão no sábado, ok? A aula de sábado não vai ser uma aula igual aqui a gente faz com a apresentação, tá? É uma proposta de uma formulação diferente, que é uma oficina. A gente trabalhava com essa proposta nas oficinas na sala. A saúde coletiva eu fiz pouquíssimas aulas com apresentação, era tudo com oficina. Só que eu estou tendo que refazer para essa proposta à distância, proposta remota, mas mesmo nessa proposta remota, a gente vai manter algumas oficinas. E essa é uma das que a gente vai manter, que é o caso da Dona Filomena e o caso da Dona Maria, que são bem bacanas para a gente pensar a prática de saúde hoje no Brasil e no mundo, né? Então, isso aí, essa é a proposta. Ô, Luiz, você trabalha para sábado agora? Sábado agora. Ah, lá no portal tava 6 dias. Ah, então eu coloquei errado. Mas eu preciso, porque se não fizer na hora, a discussão no sábado fica vazia, né? Ela se perde. Mas eu vou mudar lá no portal. Obrigado. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Boa noite, Raniele. Amorim. Então tá. Deixa eu só ver quem tá na aula aqui. Isso mesmo. Então vamos lá. Começar a aula de hoje. Não é essa aqui. A gente vai continuar na proposta da aula passada, né? Que a gente está em condições crônicas, especificamente com gestão da clínica. E a gente começa aqui com uma reflexão, né? Da Alice no País das Maravilhas. O senhor poderia me dizer, por favor, qual caminho devo tomar para sair daqui? Perguntou a Alice. Né? Depende muito para onde você quer ir, respondeu o gato. O gato, eu não me importo muito para. A Alice respondeu: eu não me importo muito para onde, eu quero sair daqui, né? Aí o gato falou com ela: então não importa o caminho, né, que você escolha. Então, o que a Alice quer dizer ali é que se você não sabe o caminho que você quer ir, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Dentro dessa proposta, a gente chega nessa reflexão de qual é o seu plano, né? Qual é o seu plano? Qual o planejamento que você tem para o futuro? E dentro da saúde coletiva, a gente... Ah, tá, falando. A gente tem que pensar numa forma de ordenar os cuidados
de forma que ela seja uma gestão de início, meio e fim, né? Porque lembra que a gente falou que a diferença no hospital é que o hospital você tem um paciente que entrou lá, ele tá ruim, ele melhorou, ele morreu, tem um desfecho, né? Na saúde coletiva, nem sempre, na atenção primária, por exemplo, nem sempre a gente tem esse desfecho, né? Então, pessoal, quem entrou agora, a chamada não vai ser mais escrever do ladinho aí. Eu baixei um programa que faz essa chamada para mim de quem está no grupo. Mas ele faz de duas maneiras. Eu vou escolher primeiro dessa, que é no final. No final eu faço a chamada e ele aparece quem está no final. Senão ele aparece, e existe outro método de fazer quem estava durante a aula. Eu vou testar essa no final. Se der certo, a gente continua, senão a gente repensa para fazer quem entrou na sala. Se muita gente se perder nesse caminho, tá bom? Então vamos continuar. E alguns fatos para a gente pensar, e agora eu quero que vocês participam. Tião está colaborando, né? Cala a boca, Tião. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês repensem comigo, a Valquíria riu e eu, Tião. 50% das pessoas deixaram as consultas sem compreender o que os médicos disseram. Isso lá em 1989, esse texto, hein? 50% das pessoas compreenderam equivocadamente as orientações recebidas dos médicos, em 2003, esse texto. 50% das pessoas não foram capazes de entender o que o médico prescreveu, isso em 2005, o autor escreveu. Isso é Mendes, tá, gente? Um autor que eu vou citar muito aqui. A crise da clínica está em transplantar a lógica do atendimento a condições agudas para as condições crônicas. Se você continuar nessa mesma forma que você estava fazendo, isso não dá certo. Porque, pensa, metade dos pacientes não entenderam nada que foi prescrito, ou não entenderam o que está escrito, ou não entenderam a prescrição, né? Então, essa é uma ilustração que ela desenhou no chão, né, as pessoas, como se fosse um buraco, né? Mas é meio que isso, né, que está acontecendo com a gente. A gente está em um lado do abismo e o paciente está do outro lado do abismo. Eu queria abrir para vocês. O que vocês pensam sobre isso? Vamos, gente. Vamos? Luiz, Oi, Rebs. esse caso aí da clínica é complicado, né? Porque quem leva minha avó para consultar sou eu. Aí eu chego lá, o médico não vai saber que eu sou acadêmica de enfermagem. Eu chego lá, minha avó chega e eles conversam geralmente diretamente com ela. E ele fica perguntando, você em relação de cardiopatia, só termos assim, que uma senhora de quase 90 anos não vai entender nunca. Aí tem uma vez que eu entrei no meio da conversa que pensa no médico sem educação, Jesus. Aí eu falei assim, olha, ela tem problema na fala. No dia eu até usei o termo técnico. Então eu que vou responder para ela. Aí eu falei um termo lá, aí ele me perguntou, você é da área da saúde? Eu falei assim, eu sou acadêmica de enfermagem. Aí eu não sei, porque eu achei, eu não sei se é cisma minha, depois disso eu achei que ele melhorou um atendimento com a minha avó. Porque eu até comecei a perguntar ele de algumas coisas que ele estava avaliando ela, mas ela não estava não questionando dor na cabeça. Tô dando só um exemplo. Ela estava questionando dor nas costas, mas ele estava, tipo assim, tratando de outra coisa que não tinha nada a ver. Meio assim, por tratar. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, eu acho isso, tal, porque a gente já tá 3 meses aqui com o senhor e não deu resultado. Aí eu comecei a conversar com ele e me perguntou se eu era da área. Aí depois que eu falei que eu era estudante, eu entendi, assim, mais ou menos o meu ponto de vista, que ele começou a atender ela de uma forma melhor. Será que é porque ele estava com preguiça de explicar? Não, me explicar para uma senhora de 90 anos, termos técnicos. Ele tinha que. Porque minha avó não sabe que ela tem pressão arterial. Pressão arterial. E minha avó não sabe que ela é hipertensa. Minha avó sabe que ela tem a pressão alta, entendeu? Tem pressão alta, pô, fala isso mesmo. Então, se você fala, você é hipertensa dele? Eu sou a Rebeca. Eu falo, não, você tem pressão alta? Ela, eu tenho pressão alta.
Entendeu? Então, tipo assim, o termo que muitos usam, às vezes, com ela, assim, gente, não tem como o idoso da época da minha avó, até a época, assim, do meu pai, assim, entender, não. Então, quando um profissional, até nós, né, acadêmicos de enfermagem, tá conversando com o paciente, com o nosso cliente, naquele momento, alguns são pessoas, muitos são pessoas leigas. Termo técnico é para profissional de profissional. Eu para o médico, médico para mim. Eu para o enfermeiro, enfermeiro para mim. Agora, quando se trata da população, eu tenho que falar de um vocabulário que a pessoa vai me entender. Porque senão ele vai sair de lá e vai falar, gente, o que essa mulher está falando? Ou você fala em termo técnico e traduza logo depois. Exatamente. Né? Mas você aí... tem pressão alta, Dona Maria. Que aí o que acontece? O caso de Dona Maria, de sábado, ele vai ilustrar exatamente isso. O caso de Dona Maria e de Dona Filomena. Exatamente isso. Às vezes, quando você coloca palavras técnicas, elas te trazem poder. Isso tem que ficar bem claro. Porque quando você fala de uma forma bonita, o povo fala, ó, ele sabe. Religiosidade falando, os profissionais, os padres, pastores, religiosos, normalmente falam em linguagem mais complexa, porque isso chama a atenção das pessoas. Ó, ele é sábio, né? Tem essa percepção. E nós também temos que pensar nisso também, né? Que traz poder. Porém, tem que traduzir porque as pessoas têm que entender o que a gente está falando, né? Se as pessoas não entendem o que a gente está falando, não adianta nada. É uma das coisas que me faz pensar muito. E aí, o que eu quero que vocês conversem comigo sobre isso? Como a gente vai fazer isso? Repete a pergunta, por favor, Luiz. Como nós vamos fazer a nossa população entender o que a gente está fazendo? Pai, explicar antes de executar o procedimento? Será que só isso a gente consegue aprender? Falar exatamente a língua que o paciente está utilizando. Porque você, à medida do momento que você começa a falar da forma que ele fala e que ele compreende, você consegue ter um ponto mais assertivo no seu atendimento do que você começar a colocar termos técnicos que ele não conhece. Beleza. Agora, olha aqui, pessoal. Olha bem. Nós estamos falando de falar os termos deles, usar os termos corretos. Então, eu vou dizer uma frase que a Maria Van Kerkhoff falou na OPAS e o que a reportagem publicou dela e o que está sendo espalhado pelas redes sociais. Ela disse exatamente isso. Perguntaram a ela sobre a festa que rolou lá em Wuhan, né, que foi uma rave muito grande. Tal. Aí ela respondeu assim: não devemos culpar as pessoas por querer viver suas vidas. Todos queremos viver nossas vidas. Todos queremos voltar ao que é normal. Acho que só precisamos ter certeza de que essa informação está chegando, principalmente aos jovens e às crianças, que elas não são invisíveis, invencíveis, declarou a epidemiologista Maria Van Kerkhoff, do Programa de Emergência de Saúde da OMS. Olha o que publicaram. OMS defende a realização de megafesta em Wuhan. Isso é um problema muito sério para a gente parar e pensar aqui. Será que nós estamos usando a linguagem que vai chegar nas pessoas, que elas entendam o que a gente precisa? Será que a gente consegue fazer as pessoas procurarem o hospital na hora correta e parar de negar a unidade básica de saúde como fonte importante do cuidado? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ordenar esse cuidado se as pessoas não entendem o que a gente fala, né? Como a gente fala? E a mensagem da minha do OMS, eu coloquei não só pela repercussão internacional, mas ela vem de encontro a essa coisa da comunicação que a gente tanto fala, né? Desse percentual de fatos que estão acontecendo. E aí, o que ela fala é exatamente isso. Será que o jovem, da mesma forma que a avó da Rebeca, não entendem? Será que a gente consegue explicar para o adolescente? Como explicar para essa geração que ela precisa usar preservativo? Será que a gente usa? Fala, Rebeca.
Eu ia falar da educação em saúde. Exatamente, educação em saúde. Fazer educação em saúde é uma missão muito importante. Paulo Freire tem uma missão para nós. Paulo Freire tem gente que não gosta, mas em termos de educação em saúde, Paulo Freire tem muitas lições e lições importantes para explicar para a gente. Então, Paulo Freire, o que aquele Paulo Freire fez? Paulo Freire fez o seguinte: ele conseguiu, em menos de 30 dias, eu não lembro quantos dias, foi 14 dias, pegar pessoas da zona rural totalmente analfabetas, lá na década de 60, e eles saíram de lá lendo e escrevendo. E como é que ele fez? Qual é a técnica que ele usou? Ele usou o seguinte: o que antigamente eles faziam para a educação de jovens adultos? Eles pegavam, colocavam lá termos bem padrões, né? Cidade, carro. Então, na época, era inacessível alguns elementos para a pessoa da zona rural do sertão nordestino. E o que Paulo Freire fez? Foi lá e começou a trabalhar as letras, as palavras que tinham a ver com a zona rural. Então ele colocava vaca, latão, leite, e da forma, às vezes, que eles falavam. Então ele usava o conhecimento da população para transmitir essa educação, né? E no adolescente, claro que você não vai cantar funk e rebolar com os meninos. Se for preciso, vai rebolar também, né? Não tem problema também fazer. Eu não faço, né? Não tem problema fazer. Mas claro que você não precisa descer a tal ponto, né? Então, o autor de educação, esqueci o nome dele, ele fala que a educação você não precisa descer a escada toda e subir com o aluno somente. É um encontro, né? Você encontra no meio da escada. Ele traz uma carga para você, você traz uma carga para ele, e vocês se encontram na escada e acabam de subir juntos, né? Eu acho que é bem isso mesmo, que é a trilha, né? Então, é para a gente chegar nisso tudo nessa formação. E por que a gente está trabalhando isso, né? Olha que interessante. Os determinantes, por que o serviço de saúde está caro, né? A inflação normal, 42% nos últimos anos, né? O volume e intensidade de procedimento clínico, então, o número de pessoas que fazem procedimentos está cada vez maior. Isso é perceptível, né? Perceptível. Saindo do mundo dos dados e morrendo do mundo da percepção, né? A gente percebe isso no cotidiano. A inflação médica, os serviços médicos estão crescendo cada dia mais o valor. E o envelhecimento da população, que encarece o serviço em 9%, né? E encarece. O medicamento para idoso é uma coisa impressionante. Eu fiz um curso, participei de um congresso de custos em saúde, e lá o professor, o Júnior, ele morreu, inclusive, tadinho. Ele era um grande economista de saúde do Ministério da Saúde, e ele trouxe uns dados muito bacanas na época, que 50% do salário de aposentadoria dos idosos acima de 70 anos são gastos únicos e exclusivamente com medicamentos, né? E olha que a rede pública dá muito medicamento, né? A gente tem que pensar isso. Até porque tem muito idoso tomando remédio demais, que nem é o que precisa. Já peguei muita receita de idoso. Fala, Rebeca. Luiz, minha avó bebe 14 comprimidos por dia. É muito remédio. Isso é muito caro para o serviço público, para o serviço particular, para qualquer muito dinheiro, né? Agora, você imagina um idoso bem pobrezinho, né? Que precisa desse monte de medicamento e nem todos ele encontra no postinho, né? Tem que Olha, medicamento. O gasto que meus tios têm com a minha avó hoje, com a minha avó, graças a Deus o meu avô tem saúde demais. Mas hoje a minha avó tá em gira em torno de 3.200. Contando assim, remédio, plano de saúde, ela até desfez, mas ela fazia hidroginástica, né, por causa dos ossos, essas coisas assim. E é um valor assim que todo mundo junta, né, para ajudar, porque o filho só não dá conta, mas o gasto com ela é tremendo. E é o básico. E você imagina a população inteira idosa, né? Aquela pirâmide que a gente mostrou ontem, então, de pessoas que estão mais idosas, né? Então o custo aumenta tudo. Mas pode falar mais de idoso, Luiz, se você quiser, pode ficar à vontade. Para falar mais de idoso? Eu fiz a dissertação de idoso em 2014, né? Já são 6 anos que eu não falo tanto de idoso. É muita coisa, muito tempo. Mas a população idosa é um nicho de mercado para vocês, né? É um nicho de mercado importantíssimo. Eu falo isso com educação física.
não se tem muita academia específica para idosos e Valadares, se tem, são poucas, né? E é um momento, né? Eu tenho uma aluna trabalhando muito isso em casa com idosos, ex-aluna, né? Já é professor de educação física. Tá arrebentando, tá com um monte de idosos. Não é bem idoso, ela trabalha com acima de 40 anos, né? Mas é uma população-alvo importante. Então, a gente tinha antigamente uma organização de serviço piramidal, né? Um sistema fragmentado, hierarquizado, né? Atenção primária, ambulatorial especializado. A gente sabe que isso não está mais em voga, não está mais na moda, não pode mais usar. O sistema, a organização em rede, é muito bonito falar, né? Que a atenção primária é o centro gravitacional do cuidado, né? Mas que centro gravitacional do cuidado é esse? É isso que fica a pergunta, né? Então, esse aqui é cadê o nome do cara? É o Paulo Sérgio Freitas, que fez esses slides, alguns que eu passo aqui, tem um nome nele. Eu acho importante colocar isso, porque esse slide é na íntegra dele, eu não fiz nem adaptações. Então, ele é ipsis né? A citação na íntegra aqui. Não tem como recuar o slide para fazer igual no TCC que vocês estão fazendo, né, meninas? Quando você senta na íntegra, você tem que recuar totalmente, né? Vocês estão sabendo disso já, né? Exato, TCC, é bom demais. Então, você tem lá um município, outro município, outro município. Então, o município tem a fisioterapia, o programa de saúde na escola, o hospital micro sem UTI, ele tem um encontro municipal de álcool e drogas, por exemplo, né, uma academia da saúde, ele tem oftalmologista, CRAS, hospital micro. Então, tem vários setores nesses municípios, que ele sozinho, ele não se encontra na escala. Lembra que eu tratei de escala e escopo ontem? Né? Então, a escala dos serviços, eles não vão de encontro. O escopo do serviço não vão de encontro à escala do município. Então, por exemplo, a fisioterapia do município verde é só para o município verde, ele dá conta daquilo ali e a escala dele é boa. O programa de saúde na escola também é meio difícil de dividir, né? Mas ele tem um hospital micro que não tem UTI, que ele vai atender o especializado, o paciente lá do município de baixo, o vermelho escuro, né? Do vermelho claro, quer dizer, né? E o município do vermelho escuro, ele tem UTI, então ele atende UTI dos outros dois municípios, né? O município escuro, ele tem uma estrutura melhor, ele tem um ambulatório especializado. Cardiologista, ele atende dos outros, né? Ambos têm academia da saúde e eles trabalham em consórcio, porque são um município muito colado, vamos supor. Então, esses serviços, eles interrelacionam e eles têm que estar muito amarrados em rede, porque a atenção primária desse município, ela tem que estar ali sabendo que o paciente está indo na academia da saúde, se ele for internado, e como é que vai ter isso? Ele vai ter que fazer a governança dessa rede, ele vai ter que fazer a gestão desse paciente. E o que a gente quer tratar para vocês é exatamente isso. Da mesma forma, da rede de urgência e emergência. Cada município trabalha celular, e depois a gente junta tudo num chamado complexo regulador. Não é de matéria de hoje, não vou detalhar muito isso. A gente vai estudar, por exemplo, o SAMU regional, tá? O SAMU regional vai inteirar bem disso. Então a gente tem ali, ó, o Telesaúde é um projeto que está rodando pouco, deveria ser melhor, né? No Canadá, ele é sucesso. No Canadá, vocês conhecem o Telesaúde? Tem alguém que conhece o Telesaúde? Por telefone? Não, esse Telesaúde é o seguinte, fica médicos especialistas lá na Universidade Federal em Belo Horizonte, eles atendem lá, e aí eles dão suporte aos profissionais da atenção primária do estado inteiro. Em algumas cidades tem, outras não. Lá no Canadá, ele funciona melhor, ele funciona o seguinte, o médico da atenção primária, a enfermeira da atenção primária, a enfermeira normalmente lá da atenção primária, ela faz o parto. Só que se tiver em tosse, ela entra no telesaúde e ela comunica com o obstetra ultra especializado na capital, né? E ele faz através de câmera e ele ajuda totalmente o parto ali na hora. É bem bacana. E aí o telesaúde tem essa proposta. Então, por exemplo, você está com a mancha lá que você tem dúvida, ranceníase. Ele te abre um link para você mandar foto, tudo para o especialista
Lá na Federal, o dermatologista te dá uma orientação do que você faz com esse paciente. É muito bacana a ideia, né? Então, essa interligação, inclusive, com os ambulatórios especializados, que tem em Belo Horizonte, por exemplo, que é a ideia, né? Não são todos os municípios que têm, isso não está tão forte mais, mas já foi sucesso um momento. A gente achou que ia bombar, mas acabou parando muito. O Centro de Assistência Social, Academia de Saúde, Melhor em Casa, que é o programa... Desculpa, gente, que é o programa de internação em casa, programa de saúde na escola. Então, isso tudo interage numa rede e todo mundo voltando para a atenção primária. Da mesma forma que, ó, esse Melhor em Casa é isso. O paciente sai do hospital, ele vai ser tratado lá, mas você tem que ter toda uma rede para poder dar conta desse cara em casa, né? Não pode ser simplesmente isso. Uma organização poliárquica com objetivos comuns, essa rede, né, de atenção à saúde. Essa rede envolve todos os instrumentos na atenção à saúde. Então, a gente vai chegar aqui, onde que é a aula de hoje. A aula de hoje não é uma aula longa, não precisa, eu estou esperando que vocês me ajudem na aula. Ela tem essa proposta de trabalhar as condições crônicas. A gente mostrou ontem esse instrumento, né, que é um modelo de Darwin, e eu não sei falar o nome, Whitehead, a cabeça branca, né, parece que é o sobrenome desse cara. As condições socioeconômicas, culturais, ambientais, no nível mais macro, mais próximo do centro, fatores mais individuais, a gente já trabalhou isso ontem. Então, a gente chega aqui na gestão do autocuidado apoiado, gestão do cuidado, essa triângulo, essa pirâmide de prioridade, né? A gente chega no gestão de caso, que é os 1 a 5%, a gente chega aqui, a gente chega nos elementos, aqui embolou, que tristeza. Chega nos elementos. Então, eu não vou trazer em todos os slides, se os slides que Mendes traz, ele traz uma forma diferente, eu estou adaptando esse slide dele. Mendes é o autor do livro, né, Redes de Atenção à Saúde, a gente trabalha muito com a proposta dele. Então, por exemplo, dentro da rede de atenção, lembra que a gente tinha 3 níveis aqui em cima? Esses 3 níveis, nessa outra pirâmide dos níveis de atenção, ele foi discriminado em 5 níveis. 5. Eu fiz 5 assim, né? É 5. 5 níveis. O primeiro, a intervenção da promoção. O seguinte, intervenção das prevenções das condições de saúde. O terceiro nível, gestão da condição de saúde. 4º nível, gestão da condição de saúde. De novo, são 2 níveis no meio aqui, né, que se representam a gestão da condição de saúde. E no último nível, gestão de caso. Então, por exemplo, nos primeiro andar, no nível 1, a gente vai ter aqui, ó, a renda, o emprego, a educação, a habitação, meio ambiente, a violência urbana, segurança, a ocupação do trabalho do cara e a infraestrutura. Então, tudo no nível mais distal, né? Então, são níveis de intervenção à promoção da saúde, que normalmente não são só intervenções do serviço de saúde. São intervenções que envolvem a prefeitura e todo esse arcabouço de pessoas ali para poder dar suporte ao seu trabalho, né? Então, esse é o nível mais baixo, que normalmente não compete muito à atenção primária, à atenção à saúde, mas ela compete no sentido dessa inter-relação, desse transdisciplinaridade. Já esse segundo nível, que também está aqui no nível da... Embolou de novo. Que está aqui no nível 2, que já envolvem ações completamente nossas, né? Que envolve o tabagismo, peso, a dieta, a atividade física, o uso excessivo de álcool e drogas. E aí tem aqui alguns programas que a gente já usa, né? Com a disciplina Programa de Saúde, programa do tabagismo, quem conhece, já tem um programa muito bem estruturado em Minas e no Brasil. Além de palestra, ele tem medicamentos, né? A gente tem aqui um grupo de atividade de idosos, aparentemente, né? Com música, que a gente vai fazendo nos nossos grupos. A gente tem aqui do lado uma academia da saúde, né? Da terceira idade, conhecida. Então, são atividades que a gente vai fazendo na nossa unidade. É o nível 2. Simples, né? Cotidiano nosso. A gente vai programar a nossa agenda para toda a comunidade dentro desse público, fatiado em alguns públicos, alguns grupos, mas ainda é o nível 2, ainda está aqui, ó.
é o nível 2, 20 a 30% da população vai estar nesses grupos, ok? Não é toda a população, mas 20 a 30% da população está ali. Então, quer dizer, eu já consegui pensar nas ações intersetoriais que envolvem 100% da população. Eu já conseguia, e aí a promoção da saúde, visita domiciliar, a gente vai trabalhar com isso tudo. Já consegui trazer os 20 a 30% da população, que a gente vai ter um nível de atenção um pouco mais centrado. Agora a gente volta para esses 20 a 30% novamente, que é aqui, ó, no nível da condição de saúde, no nível 4, que envolve intervenções preventivas, que é rastreamento de doenças, controle de hipertensão arterial, controle glicêmico, controle do colesterol, controle da depressão, acompanhamento da capacidade funcional dos idosos, é os 20 a 30% ainda da população. Então, você vai pegar esses 20 a 30% da população e vai monitorá-los. Nós vamos trazer instrumento da planificação. Lembra que eu já falei isso na primeira aula? Ok? Então, esses níveis a gente vai trabalhar. E como é que a gente vai estudar esse elemento? Está aqui, ó. A nossa fonte de estudo está aqui, ó. Caderno de atenção básica. Ok? Nós vamos destrinchar o caderno 35, nós vamos destrinchar o caderno 34, 37. A gente vai trabalhar muito esses cadernos, porque eles são a nossa linha guia, os nossos protocolos clínicos. A gente vai diferenciar aí no final da aula o que é protocolo, o que é linha guia. Ok? Então, a gestão das condições de saúde, ele para chegar nesses níveis, né? E a gente tem um nível 5, que é a gestão de caso, eu acabei não fazendo um slide para ele, que é 1 a 5% da população, que são nossos casos complexos, que é o nosso hipertenso na estratificação com risco alto, o nosso diabético com estratificação com risco alto, o obeso, o idoso, que a gente vai estratificar e ele está com nível alto, que a gente vai trabalhar o caso dele. Aí ele é individual, eu vou ter uma planilha com o nome desses caras. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma planilha que tem o nome desses pacientes e tem eu tenho ali o número de vezes que esse paciente vai me encontrar, vai me ver. Vai ver o médico, vai ver o dentista. Então, esse roteiro, ele vai ser elaborado dessa forma, dentro desses níveis e dentro dos protocolos das linhas clínicas. Então, existe uma linha guia que é bem elaborada pelo Ministério. Essa proposta do Mendes era anterior à elaboração, foi em 2009, né, quando ele falava da elaboração das linhas guias. Estabelece plano de cuidado dentro das linhas guias. A gestão de risco da atenção também está nas linhas guias. E a gente promove a mudança de comportamento tanto do usuário quanto do profissional. O usuário a gente chama de educação em saúde, o profissional a gente chama de educação permanente, né? E aí o programa da condição de saúde de cada estratificação de risco que a gente elaborou. Através disso, a gente vai trazer uns exemplos para vocês, que são os protocolos clínicos e as linhas guias. Então, por exemplo, uma linha guia é a normalização da atenção ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, em todos os pontos de atenção, a gente chama de linha guia. Porém, o detalhamento, diagnóstico, tratamento da toxoplasmose é uma parte do processo da linha guia, chama de protocolo clínico. Então, você vai no Ministério da Saúde, você quer saber como é que eu vou ordenar o cuidado da gestante, eu pego uma linha guia. Se eu quero saber como eu trato uma doença na gravidez, eu tenho que pegar um protocolo clínico. Entendeu? Protocolo clínico, normalmente, de doença transmissível é o PCDT, por exemplo, né? Que é o Programa Clínico de Doenças Transmissíveis. Um protocolo clínico normaliza parte do processo da condição ou patologia, num único ponto da atenção do Sistema Integrado de Serviço de Saúde. O protocolo pode ser desenvolvido para uso de um determinado medicamento à população em determinada condição, né? Então, onde a gente está hoje, na nossa disciplina? O sujeito é o paciente. E a gente quer chegar aonde? O sujeito é agente da sua saúde. Então, lembrando lá atrás, que a gente falou aqui, ó, autocuidado apoiado, né? Esse é um dos pontos que a gente vai ter que trabalhar lá na minha unidade. Então, eu tenho lá os meus pacientes, meus 50%, 60% dos meus pacientes, eu vou trabalhar educação em saúde, eu vou trabalhar formação em saúde, eu vou discutir tudo isso com ele, porém, eu vou ter que trabalhar com ele também o autocuidado que eu vou apoiar. Eu vou disponibilizar medicamento para o hipertenso, para a grande maioria dos hipertensos, e assim a gente vai
trabalhando com eles. Então, esse sistema, a gente tem outras coisas. Como é que esse sistema funciona? Ele é reativo. A gente precisa de um programa proativo. Aí eu quero que vocês falem. Hoje vocês estão muito parados, né? O que está acontecendo com vocês? Quinta-feira? Vamos lá. O que é um programa reativo? Esperando a participação, gente. Amanda, fala para mim o que seria um programa reativo, moça. Reativo é aquele programa que obtém resultado? Não entendi, fala mais alto. Reativo é algum programa que obtém algum resultado? Uma ação? Não. Não? Vamos lá, gente, mais alguém. Vou tentar tirar de vocês. Quem vai falar? Bruna? Bruna, fala aí, Bruna. Railene, Raniele, Iana. Fala aí, Iana. Raniele. A Bruna não faz ideia. Reativo seria porque ele atua com... Exatamente, é isso aí, Raniele. Você acertou na mosca. Podia ter falado no microfone, Raniele. Fala aí, Raniele, no microfone. Você acertou, Raniele, fica com vergonha, não. Ah, tá sem microfone. O Raniele, quando você fala que ele é acionado, é exatamente isso. O que é esse programa reativo? O paciente, ele queixa alguma coisa, ele vai na unidade e você atende, né? Um programa proativo, né, um trabalho proativo do sistema de saúde, onde a gente quer chegar, ele não reage a isso, ele atende todos os parâmetros. Então, ele chega lá na unidade, ele vai atrás, ele estratifica o paciente, ele busca para saber quem é, então isso é muito importante, porque eu tenho que olhar quantos por cento da minha população é hipertensa. Ah, eu tenho 10%. Então, peraí, a média nacional é 25%. Se eu só tenho 10% dos pacientes na minha unidade com hipertensão, eu tenho que fazer uma busca ativa dele. Deu para entender, gente? Ô, Luiz, você pode repetir, por favor? Vamos lá. O programa reativo, você reage. Deixa eu escrever um negócio aqui. O programa reativo, você está lá na sua unidade, os agentes de saúde fazem as visitas deles, preenche o SIAB, é SUSAB, né? Preenche o SUSAB. Então, lembra lá do tempo que eu trabalhava. Você está trabalhando ali, você preencheu esses dados, você recebe seus pacientes, você faz sua agenda. Então, de manhã eu atendo 10 pacientes que são me indicados, o médico atende 15, à tarde eu faço grupo, preencho os papéis ali de 10 às 11 e de 2 às 3 eu preencho papéis, ok. Mas chegando o paciente eu vou atendendo. Agora, um programa proativo eu crio. Eu crio estruturas para que eu possa atender esse paciente. Então, eu vou lá na unidade e crio um grupo específico para aquela demanda. Eu vejo quantos hipertensos eu tenho, quantos diabéticos eu tenho, se esse número de diabetes é estabelecido na média nacional, se o número de idosos está na mesma média nacional, através disso, quais são os meus idosos de risco? Opa, peraí, a média nacional que é 10% dos idosos são de risco, por que eu só tenho 5 aqui cadastrados? Então, eu vou pegar todo esse elenco e vou construir o meu trabalho, entenderam?
Entendi, Luiz, obrigada. Eu que agradeço. Então, ênfase nas ações curativas e a gente quer chegar nas integral. E por mais que a gente fale que a gente quer sair das ações curativas, nós vivemos ações curativas. Quer ver um exemplo clássico disso? A gente faz muito isso. Todo enfermeiro que adora prescrever. A gente tem muito enfermeiro querendo prescrever medicamento. Né? Eu não sou contra a prescrição de medicamento para enfermeiro, não, viu, gente? Tem os protocolos clínicos, não. Mas eu acho que isso não é a base do nosso trabalho. Eu acho que isso tem que ficar claro. O enfermeiro pode prescrever de boa, mas o trabalho do enfermeiro não é só isso, não é a base. A grande lance do profissional da medicamento é que você se livra do paciente, né? Então, isso que importa. E aqui, por último, a gente trabalhar no sentido multiprofissional. Existe uma diferença entre multiprofissional e o interdisciplinar, multidisciplinar. A gente vai ter um momento para discutir sobre isso. Existe uma diferença grande disso e se confunde muito, né? O multidisciplinar é cada profissional trabalhando a sua área em separado. Então, o médico atende, ele acha que tem uma orientação de enfermagem, ele transfere para o enfermeiro, eles trabalharam juntos, mas cada um fazendo seu trabalho. O trabalhamento interdisciplinar são ações que são em comum dos dois, não são cada um no seu quadrado, não. Trabalham junto, mas é uma ação que os dois façam idênticos, ok? E a trabalhar determinantes e condicionantes de saúde, a gente vai concluir, a aula está acabando rápido, estão conversando um pouco. Ô, Luiz, de novo essa parte que eu sempre confundo. Como é que é? Do interdisciplinar e multidisciplinar. O interdisciplinar... Eu sempre confundo um com o outro. Não, e as pessoas confundem parecido. muito. As pessoas confundem muito. O multidisciplinar é cada um fazendo o seu em conjunto. Então, quando eu faço uma reunião de equipe, que cada um vai opinar sobre as suas ações, aquilo ali é multidisciplinar. Ok? Eu faço um curativo e encaminho para o médico fazer uma pressão de antibiótico. Multidisciplinar. Agora, eu faço uma ação de investigação epidemiológica. Ela é interdisciplinar. O médico e o enfermeiro fazem as mesmas ações. Entendeu? E é muito confuso, né? Muito confuso. Beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho da nossa aula de sábado. Já está no portal. Trabalhei bastante para poder adaptar esse trabalho para a gente conversar com mais calma no sábado. Preciso que vocês leiam para a gente discutir. A participação de uma turma está um pouco maior que a outra. A gente precisa de conversar mais, né? É complicado esse ambiente, a gente falar mais tempo. Mas Ô, Luiz, Oi. será às 14? Hã? Que hora mesmo que é a aula? O horário é de 14 às 14h50, o primeiro horário, nós somos nos dois últimos. Ah, sim. O segundo é de 14h50 às 15h30. O nosso é 15h30. Então, vai ser o horário de quarta-feira que vai ser? Horário de quarta-feira, sábado agora. Ah, tá. Quem é o primeiro horário de vocês na quarta? Filosofia. Filosofia. E filosofia é remota? Sim. O professor, ele entra igual você. Ah, tá. Eu achei que filosofia era geral para o estado inteiro. Ô, Celei, dá para adiantar, mas o professor de filosofia não vai falar antes, não? Silvana, está sabendo? Bruna? Eu tenho que olhar com o professor Jair se ele vai dar aula, eu creio que sim, porque na quarta-feira agora ele teve um imprevisto e não pôde dar aula na quarta, então provavelmente ele usará sim o horário. Beleza. Se não usar, o Celei, eu posso dar aula normal, 2 horas, sem problema nenhum. Agora, se ele for usar, fica difícil, porque a turma da Silvana é diferente da sua, né? É isso? Mas o espaço tem que ver que a gente trabalha também, né? Sim. Mas todo mundo trabalha o dia todo no sábado? Aí no sábado tem dia que eu trabalho até às 18. A UTI da gente agora tá corrido, né? Hemodiálise. Entendi. Entendeu? Por causa do Covid.
tem dia que a gente tem diálise 12 horas direto. Se a gente entra, a gente não pode sair. Entendi. Né? Mas aí, aquelas pessoas que não vão poder participar da aula, ele faz atividade individual. Ah, tá. O que você acha? Acho que é uma proposta. Eu posso já deixar ela pronta, tanto faz. A Beatriz e a Ana trabalham até as 14, dá tempo, né? Não, a Beatriz, às vezes a Beatriz sai mais cedo, sobe para UTI do Covid. A gente tem paciente que faz 12 horas, a gente tem paciente que faz horas direto. Quando você sobe para o Covid, você não pode sair. Até a sua comida vai lá em cima para você. Entendeu? Para questão de contaminação. Tá difícil. Mas a gente está conseguindo. Entendi. Ok, pessoal. Então, quem não puder, vai ter que fazer o trabalho sozinho, viu? E quem for fazer, vai fazer o grupo. Fala, Silvana. Luiz, não teria uma opção de você dar esse trabalho na quarta-feira para que eles não percam, e aí você dá uma aula, a aula de quarta-feira você trazer para o sábado, porque aí os meninos que têm essa dificuldade aí pelo fato de estar no hospital, eles não perderiam também o trabalho. O bom é que a gente não fica com aula diferente, né? Sim, porque aí eles também, mesmo que eles percam, não vão estar assistindo a aula, mas como tem a aula gravada, eles vão poder estar assistindo a aula novamente. E o trabalho já seria contado como uma participação, então eles teriam que estar online para fazer o trabalho. Então, eu acho que seria a opção de você puxar a aula de quarta-feira para o sábado, e aí o trabalho seria na quarta-feira para que esses meninos possam estar assistindo e também trabalhando junto conosco. Beleza. Todo mundo concordou, Silvana, eu não posso nem negar. Desculpa aí. Tá ótimo. Então eu replanejo isso aqui e mudo. Eu não vou mudar o material de horário do portal, não. Vou deixar lá ainda, tá? Pode ser? Vocês não vão confundir, não? Melhor Acho que mudar, Então, né? o trabalho então vai ser quarta-feira que vem, aí você vai puxar a matéria para o sábado. Isso. Ok. Beleza. Mais alguma questão, gente? Então, basicamente, era isso. Eu vou fazer a chamada, a gente não sai, não. Limpar. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Na chamada, para a chamada sair com o nome certo, não saiu. Não saiu. O nome das pessoas tem que estar funcionante, tá? Então, eu não posso ter aqui códigos, nome do filho. Quando tiver com nome diferente, vocês vão ter que me falar. Deixa eu ver se deu certo. Deu certinho. Então, só ver quem está aqui. Aline, Amanda Espínola, Ana Roque, Beatriz, Bibiane Lousada, Bruna Lima, Celei Coelho, Dávila Ferreira, Eduardo Freitas, Girlene Mariano, Ellen Antônia e Ana Clara, Isabela Ribeiro, José Maurício, Camila Emanuele, Luciana Moura, Mariana do Carmo, Michele Alves, Mônica Ventura, Raniele Amorim, Rani Dias, Rebeca Araújo, Renata Araújo, Rosilane, Silvana, Stephanie, Thalita Rios, Valquíria, Vitória Araújo. Ficou faltando alguém? Renato, você não apareceu, não? Mas, Renato. Tá aqui, o Renato Júnior. Tá sim, Beleza, saiu. prof. Beleza, então. Beleza. Então, obrigado, gente. A aula hoje acabou mais cedo novamente, mas dá para a gente fazer o conteúdo. Deu 50 minutos. É isso. Obrigado. Luiz, Ana Cláudia, oi.
Eu só vou pedir você que informe lá no grupo, para todo mundo saber que está tendo chamada na aula, entendeu? Porque muitos não estão assistindo, porque tem essa nova opção aí de estar revendo a gravação. Então, para eles ficarem cientes, para depois ninguém reclamar, entendeu? Obrigado, isso mesmo, fazer agora. Gente, então era isso. Obrigadão.